Eu vos cumprimento com a iniciativa do grego e do hebraico. Eirene Shalom Adonai, a paz do Senhor. É com muita satisfação e alegria que venho mais esta vez para esta videoaula, que é um canal de bênção para a minha vida e para a vida de todos vocês. Estamos com a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, nós estamos com essa lição preciosa aqui, abençoada, maravilhosa, né? Mais uma vez, você que gosta de estudar a escola dominical, vem comigo, né? Estamos aqui. Qualquer coisa, dá um pause aí no seu aparelho, né? E vai lá, pega lá a revista, né? A revista, ó, aqui, ó, tá vendo? É essa revista aí, a Igreja Eleita, né? Sobre essa eleição, essa predestinação, nós falamos em aulas anteriores. Quero deixar aqui também uma reflexão bíblica no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vamos ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é uma bênção. Ler a Bíblia é uma coisa de todos os níveis, né? Pessoas de todos os patamares. Interessante que o dia da Bíblia é começado na Grã-Bretanha, né? Pelo bispo Grammer, em 1549. Ele colocou ali na leitura diária do rei, né? Para que ele pudesse, no livro das suas orações também, ler ali a Bíblia Sagrada. Então, foi constituído em 8 de dezembro, o dia da Bíblia. Depois foi tendo novas datas, mas a primeira data foi essa, né? O dia da Bíblia é um dia interessante, né? Foi colocada dia 8 de dezembro. Interessante que os católicos, eles comemoram em setembro, né? Em homenagem ao dia de São Jerônimo, que ele fez a tradução da Vulgata Latina, do hebraico para o grego. Foi a Septuaginta, que foi feita pelos 72 judeus, do hebraico para o grego. Mas o importa é que o dia da Bíblia é comemorado. A Bíblia é um livro sagrado, é o maior dos maiores, né? É um livro interessante. Rui Barbosa, ele já falava sobre a Bíblia, e ele falava, se a Bíblia a gente colocar na biblioteca, por baixo, ela sustenta todos. Se colocar no meio, ela é o coração. E se colocar por último, ela é a cabeça. Então, Rui Barbosa, um grande estadista da literatura, né? Ele já conhecia isso aí. E nós também conhecemos, né? Pela graça de Deus, por estarmos afiados, né? Com a palavra de Deus. Mas muito bem, o assunto que nos traz aqui é a Bíblia. E nós estamos começando com esse tópico tão interessante dessa lição do número 5, que fala o primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. É a Bíblia que traz essa luz para nós. E vamos lá?
Então, a nossa antiga natureza era morta em ofensas e pecados. Nossa condição anterior era de morte espiritual. Efésios capítulo 2, ainda dá lição aqui, 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a nossa condição anterior era de morte, era a morte espiritual. A morte mais conhecida de todos nós é a morte física, que a pessoa, vai vivendo e pela ordem da natureza vai ficando velho, vai ficando mais idoso e chega lá aos 100, 120 anos e morre, não é assim? Mas na verdade muita gente morre mais cedo, E ultimamente, de tanta violência, a gente tem, de tanto pecado também, O pecado vai diminuindo a idade. Lembra-se que Adão viveu 930 anos, depois foi diminuindo a idade, o próprio profeta, grande profeta Moisés já morreu com 120, E foi diminuindo. E a palavra de Deus diz que alguns hoje, pela sua robustez, passados 70 enfado e canseira. E de fato, a gente vai atingindo 50, 60, 70 e vai ficando mais, mais devagar, Mas a morte física é a mais conhecida. Mas sobre a morte espiritual, pouco se fala. Mas que morte espiritual é essa? Pouco se fala, mas ela é real. Ela afasta o homem de Deus. A morte espiritual, ela afasta o homem de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado afastou o homem de Deus. Lembra da história do Jardim do Éden? Adão e Eva, ali no jardim, e pecaram e foram afastados do jardim? Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Deus teve que fazer um plano de salvação para alcançar o homem. Então todos têm uma vida espiritual. Mas como que é a vida espiritual? Tem pessoas que não têm esse conhecimento, essa experiência, essa vivência, mas a vida espiritual, todos têm. Mas poucas pessoas importam, não importa com a vida espiritual. E não dá muito valor, mas é o uso dessa espiritualidade que faz através da religião. Então, cada um tem uma religião, não é isso? Um tem uma religião A, outra B, outra C, são muitas religiões. Então, religião, para você ter uma ideia, num conceito popular, pode ser definido como um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas à noção do sagrado. Isso aí é sagrado. E nós vemos que por esse caminho mora o perigo. Mora o perigo porque as pessoas não consultam o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Acabam não consultando a Bíblia e se enveredam por outros caminhos. E a gente fica se perguntando, o que é o sagrado? O que é o sagrado para você? Sagrado para mim uma árvore bonita, frondosa. Sagrado para mim é o sol. Sagrado para mim é o dia, é a terra. Na Índia, pode ser a vaca, pode ser o rato, pode ser o macaco, o morcego. Então, as pessoas acabam se perdendo pelo caminho. A consulta é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o guia, o norte para todas as nações, raças e tribos. Por isso que as pessoas acabam se perdendo. Então, antes da regeneração, andavam segundo o curso desse mundo. O que é a regeneração? Quando o homem estava sem Deus, sem salvação. Lá em João 3:3, Nicodemos, o mestre de Israel, perguntou a Jesus, o que devo fazer para ser salvo? E o que é a salvação? Tem que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então as pessoas não conhecem a Deus porque não se aproximam dele. O importante é aproximar de Deus, e aproxima de Deus através da palavra. Paulo escrevendo nos Romanos já fala, em Romanos 10, que é sobre o ouvir a palavra, sobre abrir o coração, se confessar com a tua boca, que Deus é Deus, que Jesus é o Salvador. Então, as pessoas não dão muita ênfase à morte espiritual, mas deva se preocupar, porque é real. Então, antes da regeneração, antes do homem ser regenerado, quer dizer, Jesus subiu ao cavalo, derramou seu sangue ali, porque antes o sacerdote o fazia diuturnamente, mas Jesus subiu ali, derramou seu sangue, para que todos nós pudéssemos ter a participação no reino dos céus, através de uma mudança de vida, de uma regeneração. Sai do estado morto,
para um estado vivo. Então, antes da regeneração, andávamos segundo o curso deste mundo, né? E o que é o mundo? O mundo é uma representação do Egito. E o Egito era uma representação do pecado, a imoralidade, furto, mentira, falsidade, soberba. Então, em 3 aspectos, nós podemos ver a nossa vida antes da regeneração. O mundo, o nosso arqui-inimigo, que é o diabo, né? Satanás, que é a influência em nossa vida. Segundo os Coríntios 4:4, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não compreendessem a Deus, para que as pessoas não compreendessem a palavra de Deus. Então, é aí que está o perigo. E depois também, antes da regeneração, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a influência do mal, do maligno, e da carne. Né? Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele fala ali sobre, ele lista ali, né, sobre a situação ali da carne, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inveja. A carne, ela tende para as coisas da carne, né? Às vezes você tem que, por exemplo, estudar, você tem que ler, mas você trabalhou o dia todo, chega em casa à noite, o sono pesa. Mas por quê? Porque a carne está cansado, a carne quer o quê? Quer descansar, quer repousar. Mas o quê? No fundo, o seu intelecto, o seu espírito quer ler, quer estudar. Eu preciso estudar, eu tenho que fazer a prova. Então, você tem uma ideia aí entre a carne e o espírito, né? Então, essa situação de morte espiritual, ela é real. A morte espiritual é quando o homem perdeu o contato com Deus. Por que Jesus Cristo é uma história que todo mundo conhece através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? Ele teve que vir ao mundo, ele teve que derramar o seu sangue ali no Calvário por nós. Por quê? Porque estávamos distanciados de Deus. Eu li aqui Romanos 3:23, todos pecaram, todos, e ficou afastado de Deus. Então Deus teve que vir com um plano de salvação para que pudesse resgatar. Então o primeiro tópico dessa lição, que falou sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, que eu falei aqui agora, né, é a nossa condição anterior, as nossas ofensas e pecados que estávamos, né, entre essas ofensas e pecados, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A pessoa faz aquilo que pensa, eu acho assim, eu penso assim e vou morrer assim. Não, a gente tem que ser inteligente, né? Pedir sabedoria a Deus e buscar o entendimento da palavra de Deus para saber o que é morte espiritual e morte física, de acordo com o que eu falei aqui agora. Vamos para o tópico 2? A salvação não vem das obras. Olha, esse tópico aí é interessante, né? Não vem das obras, a salvação não vem das obras. Vivificados pela graça. Tópico 2. Vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O que é graça? Graça é interessante, né? No início do século XX, as pessoas até perguntavam qual o seu nome, e traduzido por qual a sua graça. Até no dia de hoje, né? Tem pessoas que ainda falam assim, qual a sua graça? Qual o seu nome? Então, graça é um vocábulo bem antigo, né? Vem do hebraico shem, né? E na língua hebraica, ela tem um significado de proteger, guardar, acampar, inclinar. Deus não fez tudo por nós? Inclinou para ver a terra. Deus não nos protege. Deus não fez um plano de salvação para nos ganhar. Por isso que é a graça. Então, no hebraico, graça é isso tudo aí. É proteger, acampar. Quando você faz uma casa e você mura ela toda, faz aquele muro em volta dela toda, uma cerca que seja, você está o quê? Protegendo o seu espaço, protegendo ali, né, o seu ambiente, a você mesmo, a sua família, os seus pertences, né? Então, graça tem a ideia de proteção. Então, ela é muito mais do que a gente conhece com favor imerecido, né? Porque no grego é charis, graça charis, favor imerecido, ou seja, é um favor, é uma coisa incondicional. Deus fez por nós por amor que Ele tem por nós, pelo ser humano.
Então, na tradução da Septuaginta, né, do hebraico Shem para o grego charis, então graça no grego é o favor imerecido que nós conhecemos, mas no hebraico é um vocábulo, uma palavra que a gente fala do Novo Testamento, mas ela vem bem antiga, e tem essa ideia toda de proteção. Então a Septuaginta, na versão dos 70 ou 72, traz o hebraico para Shem e faz essa tradução aí, né, de generosidade. Graça é uma generosidade de Deus. Então a gente vive na generosidade de Deus. Deus é tão generoso conosco, né, nesse tópico 2, vivificado pela graça, que Ele nos vivifica pela graça. Por quê? O que você fez para Ele? Nada, né? Mas Ele, pelo seu olhar de misericórdia, Ele nos alcançou pela sua graça, pela sua generosidade. No latim, gratia, é um conjunto de qualidades que tornam uma pessoa agradável. Você fala, poxa, fulano está cheio de graça, né? É uma pessoa agradável, é uma pessoa boa. Então, graça, misericórdia e amor. Na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, nós vemos ali, Deus amou de tal maneira este mundo, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, faz aí uma meditação, faz uma reflexão. Eu estou falando do texto áureo da Bíblia, né? João capítulo 3, versículo 16. E lá em 1 João também, aqui eu estou falando dos evangelhos, João 3,16. Agora na carta lá de 1 João, né, 1 João capítulo 4, versículo 9, nós vemos ali, em 1 João 4, 9, que também fala sobre o amor de Deus, né, do unigênito Filho de Deus. Então, vamos meditar nessa palavra, né, da graça, misericórdia e amor. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vivificados pela graça de Deus. Irmãos, seja grato a Deus. Ao levantar de manhã, agradece a Deus. Ao deitar, agradece a Deus. Ao sair de casa, não deixe de fazer sua oração. Peça a Deus proteção e graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus pertences, sobre a sua empresa, né? Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua profissão, o seu lar, através da graça de Deus. Sejamos gratos a Deus, tá? João 3,3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, olha só. Mas eu já nasci, João Paulo, eu tenho 30 anos, tenho 40 anos, tenho 60 anos. Por isso que eu falo, é a parte espiritual. A Bíblia não é um jornal do Globo, o Dia, o Extra, não, né, o Diário Oficial, Estado de Minas, Estado de São Paulo, a Folha, não. A Bíblia é um livro que ela se renova cada dia. Há muitos e muitos anos, né, as pessoas têm lido a Bíblia e têm se renovado com a Bíblia. Onde é Mateus 24, é Mateus 24 até hoje. Onde é Gênesis capítulo 1, capítulo 10, capítulo 5, é até hoje. No hebraico, no grego, no aramaico, nas versões americanas e brasileiras, em todas, né? Na tradução de Jerônimo, na tradução da Septuaginta, a Bíblia é a Bíblia. Mas as pessoas não consultam a palavra de Deus. Devemos consultar. Então, vivificados por sua graça. Aquele que não nascer de novo, João 3,3. Não pode ver o reino de Deus. E o que a pessoa deve fazer? Então, nessa palavra aqui, vivificados por sua graça, realmente, irmãos, é uma coisa bem espiritual, bem interessante, né? E lá Nicodemos, como mestre de Israel, ele ficou embaraçado. Senhor, mas o que eu devo fazer para nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo? Né? Então, nesse tópico 2 aqui, vivificados pela graça, tem um conteúdo maravilhoso aí, né? E também em Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos. O que nós falamos que é graça? No hebraico e no grego? No hebraico, proteção, Deus guardando, livrando, Deus abraçando. E no grego é charis, um favor imerecido, né? Deus fez por nós. Já viu aquela pessoa que você ajuda, mas a pessoa às vezes não fez por merecer, vamos dizer assim, mas você ajuda a si mesmo? Então, Deus é muito mais do que isso, só para você ter uma ideia. Então, exaltado pela graça. Assim como Jesus foi ressuscitado, nós o seremos. E, irmão Paulo, agora o senhor pegou pesado.
esse negócio de ressuscitar. Lá em Israel, tinha um grupo lá dos saduceus que eles não acreditavam em ressurreição também não. O apóstolo Paulo, meu xará, ele pregava a palavra de Deus. Quando ele começava a falar em ressurreição, os saduceus não queriam ouvir, né? E até no dia de hoje tem pessoas que não querem ouvir sobre ressurreição. Mas, assim como Jesus, você acredita que Jesus foi ressuscitado? Pois então, né? Aquele homem que estava lá, que as irmãs, né, as Marias, que foram ao sepulcro, achou que era o hortelão que estava cuidando do jardim, mas era um anjo do Senhor que apareceu ali e falou com elas, né? Ele falou com elas, olha, ele não está aqui porque ressuscitou. Então, creia na ressurreição. Eu vos prego que agora, através desse ensino abençoado da palavra de Deus sobre a ressurreição. Neste mundo a gente pode ver poucos anos ou muitos anos, mas o dia que partir, nós temos que ter uma confiança sobre a ressurreição. Vai haver uma ressurreição, né? Jesus ressuscitou e todos vão de ressuscitar. Agora, procure pautar a sua vida dentro da palavra de Deus. E eu estou trazendo a oportunidade aqui de você fazer uma reflexão aí. Eu deixei o textual da Bíblia lá, João 3,16. Que Deus amou de tal maneira esse mundo para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Então, exaltados pela sua graça, ressuscitado nós seremos. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 1 Tessalonicenses, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só, que grande bênção, que grande vitória, né? Glória a Deus. Vou pegar aqui meu plano de aula aqui. O tópico 3 de nossa lição, a salvação não vem das obras, né? A salvação não vem das obras. Já pensou se a salvação viesse das obras? Vamos olhar aqui a boca. Já pensou se a salvação não viesse das obras? Aliás, se viesse das obras, aí a pessoa que tem muito dinheiro, né, ia comprar. Não é assim que se faz por aí hoje nesse Brasil afora aí? As pessoas compram muitas coisas. As pessoas com dinheiro chegam e desbanca, quebra a banca, como diz o outro. Então, a salvação, os pobres não teriam direito. Por isso que Jesus falou, deixou a salvação para todo mundo. Mas ele deixou uma coisa bem aqui, uma boa reflexão sobre a riqueza, né? Tem pessoas que almejam ser rico a todo custo. Passa por cima de todo mundo, de família, não interessa, a pessoa passa por cima de tudo. Tem gente que é assim, né? São materialistas ali, com uma ganância muito grande. E Jesus, ele foi bem enfático com relação a isso, né? Ele falou sobre a porta das ovelhas ali, sobre a agulha, né? Onde um camelo não passava. Ele falou assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né? Pelo fundo de uma agulha, do que um rico ser salvo. Então, uma agulha é uma portinholazinha, né? Uma coisa pequenininha. Se for em Israel, tem umas janelinhas de vidro assim, umas coisas bem apertadinhas, onde a pessoa passa ali, só um punho de uma mão, para fazer ali a troca de comércio, de câmbio, alguma coisa assim. Aquilo chama agulha. Então, Jesus olhando aquilo, e como o contexto de Israel era aquilo, Jesus falou assim, está vendo? É mais fácil passar um camelo, que é um animal bem grande, né? Pelo fundo de uma agulha, do que um rico se salvar. O irmão Paulo está falando que os ricos não podem se salvar? Não. Estou dentro do contexto bíblico. Os ricos podem se salvar sim. Abraão era rico, Ló era rico, Salomão era rico. Tinha muitos homens ricos, né? Na Bíblia. Tinha muitos homens ricos, homens fazendeiros, homens importantes. Mas não pode deixar o dinheiro subir no coração. Esse é o grande problema, né? Então, esse é o grande problema. Então, a salvação não depende de boas obras. Ah, mas eu dei pão faminto. Isso tudo tem que fazer, porque não é isso que traz a salvação. A salvação, a pessoa que é salva, a pessoa que tem o amor no coração, ela faz isso espontaneamente, né? Ela dá uma inteira, uma passagem a uma pessoa que precisa. Se ela vê uma pessoa passando fome, ela vai ajudar de outro jeito. Eu não faço isso, você não deve fazer isso. Ah, vou fazer isso que eu vou ser salvo. Não, você não está barganhando com Deus, né? Você faz isso porque Deus já colocou no seu coração essa bondade. É diferente, né? Não adianta apenas se esforçar. Temos que ter fé e submeter a obediência, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou crente não, mas quando eu ser crente, eu vou ser mais que você.
você mais que fulano. Quer dizer, a pessoa está batendo no peito. Isso não é bom, não. A pessoa tem que pedir ajuda a Deus. Ah, Senhor, se um dia eu for um crente, se um dia eu for um evangélico, se um dia eu for um cristão, um bom cristão, eu vou procurar fazer o melhor, vou precisar da sua ajuda. E aí nos faz remeter àquela velha passagem lá do fariseu, do publicano, em que o fariseu falava, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 3 vezes por dia, eu dou o dízimo de tudo que ganho, jejuo e faço isso, e faço aquilo outro, oro 3 vezes por dia, queria lembrar dessa palavra, dessa passagem, oro 3 vezes por dia, e enfim, e aí? E o publicano, né, que era um desmerecido da sociedade, ele falava assim, eu tenho misericórdia de mim, pecador. Essa atitude que Deus quer de nós, essa atitude. Eu posso estudar, fazer um monte de teologia, mas se eu não tiver uma atitude de humildade, de obediência e de amor ao próximo, o que vai valer isso para mim? Não vai valer nada, né? Então, as boas obras não são meios de salvação, mas o resultado dela. Então é isso. As boas obras não são meio de salvação, mas é resultado dela. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui, estou encerrando já essa lição, vou até ler aqui a conclusão, né, que já listei aqui os 3 tópicos. A conclusão dessa lição, né, de acordo com o nosso autor aqui, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos de adoção, por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras, é o que nós estamos falando aqui. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, eu já tinha até feito aqui a conclusão, né, dessa abençoada lição. Eu quero deixar aqui, irmãos, o meu abraço essa semana, que eu não dei no início. Meu abraço essa semana vai para o meu querido e amado pastor Joacir Liduino, né? Foi o meu ex-pastor, é um pastor abençoado, é um amigo e um apreciador da palavra de Deus também, dos estudos da palavra. E também vai para, o outro meu abraço aqui vai para o diácono Jocino, né? Diácono Jocino, é um diácono abençoado de nossa igreja, e o meu grande abraço essa semana vai para ele, né? Eu sempre tenho passado essas lições para ele, eu tenho certeza que ele tem desfrutado dessa bênção no seu lar. E também o meu terceiro abraço aqui vai para um casal abençoado da nossa igreja, que é o presbítero Rafael Conrado e a sua digníssima esposa Suelen Conrado. São apreciadores da escola dominical também, professores da escola dominical, são pessoas responsáveis e que amam o estudo da palavra. Que Deus abençoe a todos, tá? Eu termino aqui pedindo a graça de Deus sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa, tá? Sejam abençoados e meditem na palavra de Deus. Sempre dá um positivo nessa lição, dá um clique, até mesmo porque você comentando ali, eu vou ter o seu nome sempre e vou mandar aquele grande abraço para você e vou sempre lembrar de orar por você. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.